né? Esse é o tema que ele nos traz hoje. O Lucas é de Manaus, para quem não conhece, ele já esteve aqui conosco uma vez, mas está atualmente morando em Limeira, né? Então ficou mais fácil, né? Para ele vir para cá de Manaus era um pouquinho mais difícil, né? E ele vai então dividir conosco, né, as suas impressões a respeito desse trecho do Evangelho, e com certeza nós vamos aproveitar muito. Mas para isso, vamos então cerrar os nossos olhos por um instante, elevar o nosso pensamento a Deus, ao Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, nosso exemplo de moral, de conduta, a espiritualidade amiga aqui presente, que, como eu já disse no início, preparou esse ambiente para nos receber, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, de podermos expressar a nossa fé com liberdade, diferentemente dos primeiros cristãos que para isso sofreram, foram açoitados, foram mortos, e nós, graças a Deus, podemos aprender o que é necessário para a nossa evolução espiritual sem correr esses riscos. Que possamos então aproveitar as energias da casa, abrir os nossos corações, a nossa mente, os nossos corações para receber as energias amorosas, as nossas mentes para receber o ensinamento. E unindo o amor e a instrução, que possamos caminhar melhor, possamos conduzir a nossa vida da melhor forma, com equilíbrio, com serenidade, praticando a caridade, seguindo os passos de Jesus através das lições do Evangelho, dos seus exemplos, e fazendo com que a nossa luz, além de brilhar em nós, possa iluminar a caminhada dos irmãos que caminham conosco. Que assim seja. Boa noite, muita paz, muita luz, Jesus nos abençoe. Minha segunda vez aqui com vocês, minha segunda oportunidade que eu sou recebido com braços tão bons, né? Esse afago carinhoso, gentil, caloroso. E se por acaso semana passada, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, estava frio para vocês, imaginem para mim. Estava congelante. Eu achei que eu havia me mudado para Limeira, né? E me descobri na Antártida. Todo dia ali, 5 graus de manhã, 6 graus de manhã, 6, 7 graus de manhã. Enfim, uma condição de temperatura muito assustadora para mim, né? Em Manaus se chega a 23 graus, 22, o que nunca acontece, né? Mas assim, para os 24, 23, opa! Se a gente chega nessas temperaturas, o amazonense sai de casaco, com cachecol, etc., né? Mas se por acaso, por algum acaso da providência, Deus quisesse que Manaus fizesse, sei lá, o gélidos 17 graus, 16 graus, teremos um desencarne em massa da população amazonense. De tal modo que a temperatura mais quente dos últimos dias tem me agradado demais da conta. Então, estou assim muito tranquilo de alguém que está andando no Rio Grande do Sul com 17 graus de manhã, enfim, nesta sensação. E agradecendo a pessoa, a Lu, do Juca, né, que sempre me permite estar aqui com vocês, arquitetando outros planos de trabalho, de tarefa com Cristo. Na noite de hoje, nesses breves minutos que nós ficaremos aqui conectados, que o nosso coração ele possa bater em uníssono, né, com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu escolhi falar sobre Jesus caminhando sobre as águas, o Cristo caminhando em cima das águas, né? Como está na linguagem popular, um dos milagres mais incríveis de Jesus, né? O Cristo ali caminhando sobre as águas. E a gente vai gravitar em torno desta passagem. Geralmente,
é mais do meu feitio isolar um versículo e trabalhá-lo, né, por 40, 50 minutos. Hoje eu vou tomar a liberdade de analisar a passagem como um todo e realmente, não necessariamente de versículo a versículo propriamente, mas realmente de trechos e trechos para que a gente consiga meditar em cima e não somente extrair o alimento para o intelecto, mas também extrair o alimento para a própria alma, né, que todos nós precisamos de certo modo na Terra. Então nós vamos gravitar em torno de Mateus, capítulo 14, ali no versículo 22 até o versículo 36. Então vamos trazer mais ou menos aqui o que está acontecendo. Os amigos talvez pensem em Jesus caminhando sobre as águas e pensem na passagem que está em Marcos, né? Está em Marcos, Lucas e Mateus também, mas especialmente em Marcos, que Jesus acalma a tempestade. Não é esta passagem que a gente vai comentar hoje. É outra passagem em que há uma tempestade, há um barco, os discípulos estão em cima do barco, está de noite e Jesus agora, em vez de acalmar a tempestade, está caminhando sobre a água. Então, coloca o evangelista Mateus, Levi. Jesus parte da turba e convida os discípulos a entrarem no barco e ir ao outro lado. Eles entram no barco e vão. Passa-se o dia, cai a noite, vem uma tempestade ruivosa e faz o barco mexer para lá e para cá, o vento uivando de maneira assim quase que desastrosa, quase que um maremoto, embora estivesse ali no mar da Galileia, né, ou lago de Genezaré, era praticamente o oceano para eles de tão grande que era. E tinha quase que condições assim, de ondas terríveis, o vento realmente muito desafiador, e eles não sabem o que fazer. E até que nesta bagunça por inteira, eles veem distante uma figura, um homem andando sobre as águas. E eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E o Cristo responde, coragem, coragem, homens de pouca fé. Né? Querendo dizer, sou eu, Jesus. Você imagina, ver alguém andando sobre as águas? Calma, sou eu, Jesus. E os discípulos ficam assim, estarrecidos, começam a clamar mais ainda por Jesus, e até que Simão Pedro, instigado por uma fé divina, ele fala, Senhor, se o Senhor é mesmo o Filho de Deus, ordena que eu ande em cima das águas. E o Cristo diz, venha. Simão Pedro coloca o pezinho de fora do barco, não afunda. Coloca o outro, não afunda. E ele, mais uma vez ali, testemunhando a força espiritual do Cristo, caminha sobre as águas. Só que Simão Pedro, num instante assim de relapso mental momentâneo, ele presta atenção no vento que uiva. E ele cai. Ele perde ali o controle e cai, e Jesus o segura. E Jesus, segurando, diz, homem de pouca fé. Coloca Simão Pedro no barquinho e encerra a passagem. O que a gente vai fazer é pegar esta passagem e considerá-la como se fosse um bolo com glacê, uma cobertura. Um bolo de várias camadas, várias alturas e andares. A gente vai cortar uma fatia e olhar dentro deste bolo. Tem a cobertura, tem o glacê, tem as alturas do bolo, e a gente vai degustar um pouco nesses níveis de interpretação. A gente vai pegar o nível literário do que a gente acabou de comentar, cavucar um pouco, extrair alguma coisa de simbolismo, alguma metáfora, ou metáforas no plural mesmo que a gente possa encontrar, e então, fazendo esta viagem, extrair de fato o alimento para a nossa alma, realmente algo para cooperar, né, em favor da nossa moralidade. E isso, na verdade, é muito parecido com o que a gente lê em grandes exemplos, né, em vastidão de exemplo, o nosso Emmanuel, fonte viva, caminho da luz, caminho, verdade e vida, fonte viva, etc. Por exemplo, Emmanuel vai colocar o seguinte, né, no Fonte Viva, capítulo 66. Olha, ele vai interpretar um versículo da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Paulo está em Roma e ele escreve para Timóteo, vem antes do inverno, me procura antes do inverno. Só com esse versículo, Emmanuel vai trabalhar o que é este inverno. Fala, não, realmente, quem olha e quem lê o versículo acha que vem antes do inverno, é um convite muito importante, porque durante o inverno é muito complicado viajar, navegar, os ventos são complicados, as temperaturas são complicadíssimas para você conseguir se esquentar, as plantas não crescem, a alimentação é escassa,
muito difícil, pouquíssimas horas de sol durante o dia. Então vem antes do inverno. Vem a primavera, durante o verão, talvez durante o outono, mas não vem durante o inverno. É muito complicada a viagem. E Emmanuel diz, essa interpretação está ok. Mas ele coloca, mas nós podemos ir além da condição de lugar e espaço. E ele faz um clamor, mobilizemos nossa interpretação espiritual. E ele coloca, muitas criaturas buscam o Cristo somente durante o inverno das dificuldades. Então ele fala, olha, tem o inverno é difícil viajar, mas tem o inverno da alma, que quando este inverno bate, dificulta a nossa concepção, de repente a felicidade se esvai, é aí que nós procuramos o Cristo. E trabalhando nesta metáfora, coloca justamente o elemento material. Busquemos o Cristo antes do inverno das dores, das provas, as provas especialmente aquelas espinhosas. Busquemos o Cristo durante a primavera da alma, durante o verão, durante o outono, mas durante o inverno, a maioria de nós ainda busca o Cristo somente no inverno. E podemos ter Ele em todas as épocas do ano, da alma. Inspirados nisso, a gente consegue pegar esta maneira de percepção e aplicar para Jesus caminhando sobre as águas. Então, mais uma vez, aqui ele isolou um versículo, na condição, de recordando que num colar de pérolas, se retira uma pérola do conjunto, ela brilha por si só. Aqui, dentro do que é possível e praticável no tempo que nos compete, a gente vai olhar o colar por inteiro, por assim dizer, o conjunto inteiro de versículos. Isto é um método de interpretação muito utilizado nos grupos de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, utilizando esse nível literário, utilizando esse nível secundário, buscando metáforas, então buscando uma moral. Uma primeira análise, a gente olha, vamos lá, Jesus convida os discípulos a irem para o outro lado, eles entram num barco, vem a noite, vem a tempestade, a chuva, eles ficam com medo, surge Jesus andando sobre as águas, eles gritam com medo, é um fantasma, Jesus pede para que eles tenham coragem, Simão Pedro se inspira, anda sobre as águas, vem o vento, ele para de prestar atenção na figura do Cristo e cai, e Jesus o resgata, com um puxão de orelha, perguntando, onde está a sua fé, homem de pouca fé? Uma análise assim simples. Se a gente olha nesse primeiro nível, a gente pode ir em Kardec, por exemplo. Se a gente pega a codificação, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Indo no A Gênese, a Gênese é um livro pouco explorado dentro da doutrina espírita, infelizmente. Na primeira parte, Kardec vai falar sobre a criação do planeta Terra. Vai pegar a luz da própria Gênese mosaica ali, falando das eras geológicas da Terra, pegando as metáforas sobre o que são esses 7 dias na Bíblia, para os milhões de anos de criação do globo. E ele fala, aí ele começa, na segunda parte, falando sobre os milagres do Cristo à luz da doutrina espírita. Para ser mais justo, os milagres e profecias à luz da doutrina espírita. E aí, no capítulo 15 da segunda parte, Kardec vai comentar, olha, Jesus caminha sobre as águas. E ele dá 2 explicações plausíveis. Ele convida a gente à releitura no capítulo anterior, 14, mas nesta parte ele diz, olha, há 2 explicações, 2 hipóteses principais. Kardec não fecha a questão, ele dá 2 hipóteses. Olha, a primeira, talvez a mais aceitável, é o corpo fluídico de Jesus, numa materialização tangível ali, porque ele segura Simão Pedro, Então, talvez fosse ali o corpo perispirítico do Cristo se fazendo visível para os discípulos. Uma segunda proposição, coloca Kardec, é que talvez seja o próprio corpo material de Jesus ali, mas sustentado por outras forças espirituais, outros fluidos mais etéreos, que faz que o corpo não seja afetado como nós somos normalmente pela própria gravidade. Ele coloca essas 2 hipóteses. A segunda hipótese, para ser mais justo com Kardec, está mais explicada lá no livro, o Livro dos Médiuns, sobre a intenção dos fluidos para levantar objetos. Mas Kardec oferece isto para a gente. Mas isso em si não sacia a nossa alma. Talvez mate uma curiosidade. Então, nós podemos cavucar um pouco mais.
Bem, Jesus caminha sobre a água, e a água é fonte da vida. A água está presente na Bíblia inteira, do começo ao fim, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Jesus foi batizado na água, Jesus fala que tem que nascer na água e do Espírito. Toda hora está ali a figura da água presente em nossas vidas. Ou mesmo fora da análise do Evangelho, a gente bebe água. Nosso corpo é composto por mais de 70% de água. A vida material na terra surgiu na água. Depois do passe, nós, em movimento espírita, geralmente tomamos água depois do passe. Então, a água está constante. Nós talvez possamos debater a exata localização de onde a vida, materialmente falando, começou na terra, mas é quase que inconteste que surgiu na água. Então, a água aqui é um símbolo muito importante, que estou comentando, mas para a gente analisar depois, mas passa na nossa cabeça. Tem uma chuva é difícil de ver, ainda é de noite, piorou ainda, está ventando, tudo parece dar errado. Ok, mas como Emmanuel nos convida, mobilizemos nossa interpretação espiritual. Nós podemos ir mais além, entendendo que cada pedaço ou cada pedacinho da vida de Jesus se adequa perfeitamente para muitos momentos de nossa vida. Eu posso, por exemplo, estar passando por uma dificuldade, o Juca pode estar passando por outros espinhos, e nós podemos ler o mesmo versículo e ele se adequar perfeitamente para cada um de nós. Este é o grande poder do Evangelho, nesta condição de consolador, é claro, mas também neste caráter de animar a alma para voltar para o serviço. Então, por isso que digo mais uma vez, diante do Evangelho, nós estamos diante de um texto muito importante, mas também de um convite ao exercício, à humildade e à própria paciência, para que a gente lê esses versículos e comece a indagar: será que tem algo mais? Será que eu consigo extrair algo mais? O que eu posso fazer para mobilizar a minha interpretação espiritual? Porque não basta interpretar o Evangelho à torta e à direita, ao meu bel prazer, à minha própria vontade. Tem de ser algo que alimente a minha alma, me sacie, mas me torne um vivente melhor. Isso é importante. Qualquer viagem que nós possamos fazer, recordando o jargão social do viajar na maionese, estudando o próprio Evangelho, precisa culminar na nossa vida comunitária, em vivência do cotidiano. Por isso, a interpretação à luz da doutrina espírita, numa lente que me permite olhar para além do horizonte, numa condição de espírito imortal que sou. Então, se a gente vai para uma segunda análise, buscando essas metáforas, olha que curioso. Jesus, logo no começo, ele se afasta da turba e convida os discípulos, como está no texto de Mateus, a irem para o outro lado. Jesus convida as pessoas ali, que são seus primeiros beneficiários, discípulos, a cruzarem um lago, entrarem num barco e cruzarem um lago. Quando ele conversa, por exemplo, com Nicodemos, João capítulo 3, Jesus alude à reencarnação. Olha, tem que nascer de novo para ver o reino dos céus. E Jesus fala, tem que nascer da água e do Espírito, porque carne é carne, espírito é espírito. Olha, o que é nascido da água é água. O que é nascido do Espírito é Espírito, porque carne é carne, Espírito é Espírito. Ele muda as palavras aqui. Ele fala água, carne, Espírito, Espírito. Água é um grande simbolismo para a vida material. Não estou dizendo uma vida material no sentido de egoísmo, orgulho, não é isso. É a vida da matéria mesmo, uma vida densa aqui. Então, quando Jesus convida, vamos atravessar o lago, é um convite do Cristo para uma outra reencarnação. É um convite que o próprio Mestre faz, vamos atravessar o lago. Só que, para eu entrar de novo na vida, a partir do mundo espiritual, eu preciso de uma embarcação. Eu preciso entrar no corpo novamente. Kardec pergunta para os espíritos, pergunta 166, uma alma que não conseguiu se depurar em uma existência, o que faz? E os espíritos respondem, é-lhe necessário uma nova existência. E aí começa Kardec a perguntar sobre reencarnação. Ou seja, é necessário nascer de novo,
porque espírito é espírito, ou melhor, porque água é água, espírito é espírito. Tem de vir de novo. Só que nós que estamos, pode não parecer muitas vezes pelos estudos que nós fazemos, ou pelo sentimento de pessimismo que a gente possa ter nos nossos grupos de estudo, mas nós somos criaturas que não podemos criar a desculpa de que somos ainda muito animalizados. Muitos de nós já temos caráteres elevados de civilidade. A gente consegue, às vezes com uma dificuldade, é verdade, mas conseguimos dialogar, conversar, trocar ideias, ainda que com alguns atritos. Nenhum de nós pode se colocar na condição de um bárbaro do passado e respirar em displicência. Nenhum de nós pode voltar a este papel para pedir desculpa de Jesus por delitos cometidos. Nós já estamos em um piso evolutivo que exige mais de nós. Então, é um convite do mestre. E olha que coisa. Introdução do livro Paulo e Estevão, breve notícia, 8 de julho de 1942. Emmanuel está falando sobre Paulo de Tarso e fala, olha, talvez existam pessoas que olhem para Paulo e acham que ele foi um favorito do céu, porque ele foi escolhido a dedo por Jesus para esse ministério sagrado. Mas Emmanuel coloca, quem estará na terra sem o ministério sagrado? A criatura menos ignorante recebeu do próprio Cristo um convite pessoal. Pessoal. Só que esse convite pessoal é de muitas formas. Muitas formas. Então, todos nós, agora encarnados, nós temos uma missão. Nós temos um ministério sagrado que Jesus nos legou. Vamos trazer André Luiz, então. Introdução do livro Nosso Lar, mensagem de André Luiz. Naquele texto que ele coloca, olha, a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. E ele vai falar, o corpo uma veste, um século um dia, serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. E aí lá perto do finalzinho ele coloca, olha, é necessário muito esforço para adentrar a escola do Evangelho. Muito esforço. E às vezes é um convite do próprio mestre para entrar numa cátedra invisível, receber lições sem carteiras aparentes. O convite do Cristo e esta escola é no silêncio de todos os dias. E é um convite pessoal de Jesus. Mais uma vez, entrar é difícil. Coloca para nós a lição evangélica. Muita gente é convidada, mas poucos são escolhidos. Poucos se colocam realmente à disposição da tarefa evangélica. Nós podemos arquitetar 1000 planos nesta próxima reencarnação, mas uma vez encarnados, dentro deste barquinho em cima das águas, o que acontece? Vem a noite não vem sozinha, ela vem acompanhada da chuva, de uma tempestade, de um vento uivante que faz o barquinho sossobrar. São as tentações materiais, é o próprio clima de angústia que nós criamos para nós mesmos. Há muitas tempestades na vida, tempestades em grande maioria que nós criamos por pura inconsequência, e outras tempestades que são provas muito bem-vindas para nós. É que eu vou repetir, provas muito bem-vindas para nós, provas que eles mandam para nós, porque nós colocamos a dificuldade na conta, ou a própria dor, em maioria, por infelicidade nossa, como um presente indevido dos obsessores. Mas eu vou trazer um texto. Eu quero falar capítulo 18, mas acho que é capítulo 19. Do livro Deus Conosco. O rio não é deste mundo. Provavelmente é capítulo 19. Enfim, estamos ali em 34 e 35. 1934, 1935. E o Chico tinha lançado Panar de Além Túmulo, estava fazendo sucesso. E ele recebeu um convite do Rio de Janeiro, espíritas do Rio, para ir até o Rio de Janeiro e palestrar. Uma das pouquíssimas palestras que o Chico fez em vida. E ele ia palestrar para 3.000 pessoas. E ele ficou com muito medo, muito nervoso.
E naquela noite em específico, a psicografia não deu certo. Ele conseguiu se concentrar mais ou menos, e vem Emmanuel falando. O título é O Rio Ainda Não É Outro Mundo. E aí vem o Emmanuel. Caro Xavier. Isso é 1934, 1935. Caro Xavier, muito nos prejudicastes hoje com seu estado assustadiço por uma viagem tão natural. Você já conviveu muito conosco, para estar tão assustado. O rio ainda não é outro mundo. Não é outro mundo. Muito me prejudicaste, ou melhor, muito nos prejudicastes hoje. Sua mãe não conseguiu trazer os relatos dela do infinito. O Chico psicografava o Cartas de uma Morta. E você quase subverteu a minha resposta hoje durante a psicografia. Difícil. A gente olha Chico Xavier, ele no começo, você quase subverteu minha resposta. Só que Emmanuel não fica satisfeito, ele vai mais fundo também. E ele prossegue. Xavier, olha, quando sentar à mesa, faça com tranquilidade. Se sou eu que irei lhe guiar nesta encarnação, espiritualmente, eu hei mesmo de te mandar dificuldades para ver como você reage. E hei, às escondidas, rir das suas pequenices de menino. Então é o adendo que a gente faz. Ele, Emmanuel diz, eu vou te mandar dor de cabeça de propósito. Vou evitar uma ou outra, mas terão aquelas que serão minhas, para ver como você reage, para construir o ânimo do trabalhador, para temperar realmente o próprio coração da criatura. Tem dificuldades que são não tão convidativas, tem outras que eles mandam. E Emmanuel diz, eu vou rir de você ainda. Eu vou ficar ali rindo de você, perdendo o controle por isto. Daí a gente entende o morra com educação da passagem do avião. E ele prossegue, fala, olha, hoje te desculpamos, mas se continuar, não vale o nosso esforço. Não vale. Fala, não vale. E de repousar. Prepara-te para as viagens de Gulliver. Emmanuel. Tem dificuldades, tempestades, que eles enviam propositalmente. O pneu furou. Deixei a panela acesa. A chave caiu e a perdi. Misericórdia, até Kardec pergunta no Livro dos Espíritos. Não, mas se um homem tem que estar escrito, entre aspas, ou está planejado que ele morra da queda de uma escada, os espíritos têm alguma influência nisso? E os espíritos, com certeza, os espíritos vão dizer para ele subir na escada para ele cair. Então, tem coisas também que não somente o puro mal, mas tem aquelas provas, tempestades, chuvas, ventanias, que são para fortalecer o espírito do marinheiro. Navio nenhum que parte do porto pode esperar simplesmente tranquilidade. Do contrário, não tem experiência. Do contrário, não tem memória. Do contrário, não tem lembrança que faça valer a pena. E muitos de nós, em grande maioria, eu estou falando de dificuldades assim que hoje nós rimos. Obviamente tem aquelas mais espinhosas, que são muito difíceis de lidar. O tom aqui é jocoso, mas também convida a própria reflexão íntima. Tem dificuldades que nós precisamos passar, porque nos oferecem, em caráter educativo, elucidação para a alma. Mas tem outras, como nós comentamos, que nós criamos por insensatez, por indisciplina, por amar os vícios e não amar as virtudes, por ainda estar apaixonado com o orgulho, com a fofoca, com a maledicência, com o sentimento de vingança. E aí palavras como esperança, disciplina, caridade, renúncia, esforço, são só, infelizmente para nós, palavras de efeito. O cenário precisa mudar. Precisa mudar. Mas também, encarnada a criatura, o que acontece com ela? Esquecimento do passado. A criatura esquece também. Então, como cobrar da criatura aquilo que ela esqueceu? Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, 393 e 394. Esquecimento do passado. É isso. Eu estou aqui tomando a liberdade
poética, né? Muito infeliz, uma desigualdade poética, né? Mas Kardec pergunta, mas é muito bonito vocês quererem que o ser humano avance e ele esquece do passado. Por que Deus permite isso? E os espíritos respondem para Kardec: o homem não pode saber tudo, isto compete a Deus. Eles respondem mais um pouquinho e no final colocam: com esquecimento do passado, o homem é senhor de si mesmo. Imagina se ele lembrasse tudo. É muito fácil. Mas eu vou ter que ler o Evangelho na próxima encarnação? Vai. Eu vou ter que talvez conhecer a doutrina espírita de novo, ler Kardec de novo? Vai. Mas não dá para lembrar? Para lembrar tem que lembrar tudo. Lembrar das dores que você recebeu, mas também das dores que você fez sofrer. Da culpa avassaladora. Coloca para a gente Albino Teixeira, capítulo 3 do livro Coragem. Olha, sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida é sempre um fardo muito pesado para quem carrega. Então, por isso que tem esse esquecimento. E os espíritos dizem, senhor de si mesmo, quando esquece. Então fica com a opinião dos outros, com as lembranças do mal que causou, ou mesmo do mal que sofreu, respirando vingança. Capítulo 1, primeira parte do livro Renúncia. Alguns espíritos ali estão no umbral, conversando. Eles são sacerdotes religiosos que falharam em muitas encarnações. E eles sabem que a hora de reencarnar para eles vai vir. Está ali Pollux, que é uma das personagens principais do livro, e outros companheiros. E eles estão conversando. E um deles indaga, mas a gente fez muitos planos para essa próxima vida. Mas a gente também fez muitos planos anteriormente, em outras vidas. E nós falhamos. O que mais me assusta, coloca um dos companheiros de Pollux, é o véu do esquecimento do passado que cai sobre nós. Me assusta. Eu vou esquecer tudo. E se eu me perder de vez? Menosprezando a própria fé na providência divina, né? E aí Pollux, que desencarnado é muito fácil mostrar luz, colocou, não, mas imagina se você encarnado lembra, ou se você lembrasse que a esposa que você está lhe matou em outra encarnação. Se o filhinho que você agora acolhe no colo é um grande inimigo do passado, você conseguiria amá-los da mesma forma? Não. O esquecimento do passado é bem uma misericórdia divina para que os laços do amor sejam reconstruídos. Erramos ontem, corrigimos amanhã. Tem de ser assim. Por isso é lei de sociedade. Criatura humana avança sozinha. Não avança. E o véu baixa. Só que se a providência por algum acaso nos deixasse ao simples reléu dentro desse barquinho, alimentamos 1000 ideais, encarnamos e alimentamos 1000 paixões, e a tempestade das grandes dores vem para cima de nós, seria muito difícil defender uma justiça divina e o amor de Deus se nós não tivéssemos exemplos de como proceder. E aqui, num bem proceder. Por isso, uma das perguntas mais importantes do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, 625. Olha, de todos os modelos, de todos os guias que Deus já ofertou à humanidade, que Deus já ofereceu, Deus ofereceu. Qual é o tipo mais perfeito? Mais perfeito. Está no francês mesmo, plus parfait, mais perfeito. E a resposta, vide Jesus. Olhe para Jesus. Jesus vem caminhando sobre as águas. E olha que coisa, Jesus está caminhando sobre as águas. No livro Reconforto, capítulo 12, Emmanuel convida a gente a refletir naquela passagem do Evangelho de João, em que Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus não lava, coloca Emmanuel, a cabeça, que é o centro do pensamento, do raciocínio, que inclusive está aqui centrado os próprios olhos, o nariz, a boca, as orelhas. Não lava as mãos, colocam eles, os operários, táticos, que sentem e operam de fato muitas vezes. Não. Ele lava os pés. Os pés.
A base coloca ele de sustentação do corpo. Lava os pés que entram em contato com o solo, a sujeira da terra. E aqui vamos começar a entender essa sujeira em outro contexto. Além do pó, além do que é simplesmente insalubre, mas realmente na condição de Jesus limpa aquilo que é a base do nosso próprio sentimento. Aquilo que sustenta o corpo inteiro, que não faz cair e que quando entra em contato não se corrompe. Jesus lava os pés. E agora o Cristo, andando sobre as águas, que símbolo é esse? Jesus é realmente o grande símbolo do compromisso imaculado com a providência divina. Daquela criatura que se esforçou e venceu as batalhas do passado. Só que não satisfeito em vencer, ele volta para que nós com ele possamos vencer também. E ele vem caminhando sobre as águas, ou seja, a matéria não impacta. Não tem materialidade suficiente, de certo modo, se fosse assim a expressão, que fosse possível para corromper o coração de Jesus. O coração de Jesus é um coração imaculado. A base que sustenta o próprio Cristo é uma base em Deus. Então ele caminha sobre as águas. Só que nós, quando vemos o Cristo, o que acontece? Gritamos, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E o Cristo nos pede o quê de volta? Coragem. Jesus nos pede coragem. E na introdução do livro Coragem, Emmanuel diz: nas tuas conversas com a providência divina, você pede força, dinheiro, e dinheiro é importante. Você pede inteligência, inteligência é imprescindível. Cultura, cultura ninguém pode negar o seu papel na vida. Mas ele coloca: mas muitas vezes você esquece do principal, do mais importante, de uma alavanca que pode te catapultar para o mais alto. A alavanca da coragem. Ponto e vírgula. A coragem de servir e viver. Nós pedimos muita coisa para Deus. Dinheiro. E Emmanuel não condena esse pedido. Pedimos memória. Pedimos iluminação espiritual. Pedimos força. Pedimos fé. Mas sem a coragem. Porque coragem não é um vitral gracioso para ficar exposto. Vitral é um fortificante da batalha. Fora, não, do bom combate aqui dentro. Coragem nenhuma tem significância importante se não fosse o medo em nossas vidas. Então por isso é coragem para servir e viver, não para condenar, para batalhar, para defender a verdade, é para servir e viver. Existe muita coragem para viver. Muita coragem. Por isso é o tipo mais perfeito que pede coragem. Porque ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Mas, o que acontece quando a criatura, de fato, entra em contato com Jesus? A criatura, vou dizer assim, no contato legítimo mesmo. Tem aquelas criaturas que viram Cristo, que escutaram falar de Jesus, que viu Jesus curando pessoas e não tiveram a moral transformada. Mas aquelas que se permitiram a experiência renovadora do Evangelho, elas começam um processo de grande transformação. Simão Pedro, inspirado em uma fé sublime, fala: Senhor, se o Senhor é mesmo o Filho de Deus, comande que eu ande com você. E Jesus diz: venha. Simão Pedro coloca os pés fora da água, como a gente já comentou, e começa a andar. Ele anda. A criatura, em posse dos conhecimentos do Evangelho, quando praticados, está nesta condição. A materialidade não o atinge. Não o atinge. Porque entende a sua concepção ou a sua própria identidade espiritual. Estou aqui, mas não pertenço aqui. Este mundo não me preenche, não me alimenta. Eu devo ter uma natureza de outro lugar. Só que Simão Pedro é uma criatura ainda humana. Humana. Em Mateus capítulo 16, Simão Pedro diz: olha, fala para Jesus, o Senhor é o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Um elogio na frente de todo mundo. Alguns versículos adiante,
Jesus anuncia a crucificação. E Simão Pedro fala: não, sim, para. O senhor não vai morrer, não. Para com isso. O que Jesus fala para Simão Pedro? No mesmo capítulo, 5 versículos adiante: afasta-te de mim, Satanás. Ou também, aparta-te de mim, Satanás. Inimigo, trazendo do hebraico. Aparta-te de mim, inimigo. Simão Pedro, uma hora é elogiado, outra hora um outro puxão de orelha. Simão Pedro é assim. É uma criatura volátil. Ora em alta, ora em baixa. É uma grande representação de nós mesmos. Entrando em contato com o Evangelho, também queremos 1000 coisas. Queremos às vezes a glória da superioridade moral, mas ainda numa experiência humana de falo o que quero, mas faço o contrário. Jesus manda para a esquerda, vamos para a direita. Jesus vai para a direita, nós vamos para a esquerda. E estamos assim nessa inconstância. Não à toa, na última ceia, Jesus fala: Simão, antes que o galo cante esta noite, você vai me negar 3 vezes. Senhor, eu não vou. Simão, você vai. E aí em Marcos, capítulo 15, Marcos coloca: assim que o galo canta, depois que Simão nega o Cristo 3 vezes, Marcos coloca: caindo em si, chorou amargamente. Simão Pedro é assim, exatamente como nós, subindo e descendo, subindo e descendo. Então, como é que ele caminha sobre as águas? Há virtudes em nós, há divindade também em nós, há um hálito divino do Criador que nos pertence, somos herdeiros do próprio Criador. Mas vem o vento, ele está olhando para o Cristo, está andando sobre as águas, ele é fiel no muito, mas não é fiel no pouco. E vem uma brisa, o vento, e ele perde ali a concentração e começa a cair. E vem o temor, deixou a coragem para trás. Isso é bem o símbolo da nossa fidelidade vã e fraca perante Jesus. Porque encarnados, lemos, ficamos inspirados, temos às vezes uma vontade, mas essa vontade é vacilante. Vacilante. E menosprezamos também o ensino do Cristo. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Simão Pedro só queria o muito, não queria o pouco. Por isso, ele perde a concentração no que era mais simples, que é o vento. Um sopro. Tudo bem que estava uma tempestade, mas ele estava andando sobre as águas. Andando sobre as águas. E ele cai. Só que o Cristo é o Cristo. E quando ele cai, depois de ser inspirado, depois de o Cristo pedir coragem, depois do Cristo mostrar que é possível, depois de Jesus dizer, venha, ele anda e cai, o Cristo vai até ele. Se nós não conseguimos ir até Jesus, não tem problema. Jesus vai até nós e nos levanta e reergue. E tudo parece voltar ao normal. Tudo parece fazer sentido de volta. Com Jesus é assim. Com Jesus é assim. Capítulo 3 da segunda parte do Renúncia. Alcine coloca para nós: se não fossem os nossos clamores e dores, a providência divina, ela restaria imota. Isto significa, se nós tivéssemos fé, humildade, coragem o suficiente, boa vontade também, por que não? Nós conseguiríamos andar tranquilamente em direção à providência divina. Mas nós caímos. Se nós conseguimos ir, ela fica parada, porque nós estamos chegando. Mas nós caímos. Caímos na estrada. Caímos dentro da água. Caímos no esquecimento, não tem problema. Ela vai até nós. Restaria imota, se não fossem nossas quedas clamorosas. Ficaria inerte, parada. Nós caímos. Ela nos alcança. E esse Simão Pedro é colocado dentro do barquinho de novo. E a gente comentou. Vem o capítulo 16. Filho do Deus vivo, bem-aventurado és tu. Senhor, você não vai morrer. Aparta-te de mim, Satanás. Vem a negação. Capítulo 21. Simão Pedro, tu me amas? Amo. 3 vezes. E ainda para o próprio Paulo Estevão. Capítulo 3 da primeira parte.
Emmanuel está colocando como que está hoje a Casa do Caminho, a Igreja de Jerusalém. A nossa Lu comentou que nós deveríamos ser muito gratos com relação à nossa condição de podermos vivenciar a fé cristã, sem atritos com a própria legislação brasileira, como foi no passado, ou mesmo com as próprias leis do mundo, como foi há 2.000 anos atrás, em que éramos perseguidos, mortos, sentenciados ao martírio no Coliseu, no Grande Circo, ou em outras perseguições. Não é mais contra a lei do mundo ser cristão, ou pelo menos na legislação de muitos países. Mas há 2.000 anos atrás não era assim. Isto foi uma conquista. E depois que o Cristo se ausenta materialmente falando, e os discípulos agora são apóstolos, isso é, apóstolos do grego mesmo, né? Alguém que tem autoridade para representar alguém em outra terra, eles começam a atividade na primeira igreja do mundo, a Casa do Caminho, a Igreja de Jerusalém. E Emmanuel coloca, em torno de Simão Pedro, verdadeiro núcleo assistencial se desenvolvera. Aquele Simão Pedro que cai sobre as águas, que nega o Cristo 3 vezes, que é realmente uma volatilidade constante. Agora, depois, sacrificando-se a própria vida, em torno dele existia um núcleo assistencial para todos os sofredores que lhe batiam à porta. Era uma casa que eles haviam conseguido com grande dificuldade, estava abarrotada de leitos e muitos sofredores do corpo e da alma. E ele acudia a todos. Tanto é ele nesta condição que Emmanuel vai dizer: muitos filósofos estudaram Simão Pedro. Hoje, dentro do próprio catolicismo, que naturalmente a religião que formou a nossa fé na terra, no catolicismo se luta, se digladia pela cátedra de Simão Pedro, né? A condição do manto papal, se luta por isso na terra. Mas Emmanuel coloca: mas ninguém desceu no mesmo nível que ele para servir as criaturas. Muitos estudam, analisam, desejam o cargo, mas pouco descem ao nível da experiência pessoal. E este Simão Pedro, do Paulo Estevão, que coloca: é alguém que andaria sobre as águas tranquilamente, vou colocar. Tanto é que o Chico vai dizer: o protagonista do livro não é Estevão, nem Paulo de Tarso. O protagonista do livro é Simão Pedro, que desenvolveu humildade de caráter, perseverança, fé, renúncia, teve muita dor de cabeça com Tiago Menor e Paulo de Tarso. Capítulo 5 da segunda parte, o Concílio de Jerusalém, é um grande exemplo disto. Precisar ceder e fazer esta intermediação e fazer que o movimento cristão permanecesse unido. É alguém que venceu as dores sacrificando-se, entendendo em outra significação a palavra renúncia mesmo. Simão Pedro, apesar de colocarmos aqui neste primeiro exemplo Jesus caminhando sobre as águas, ele caindo, após esse sacrifício pessoal, é um grande exemplo para todos nós de alguém que cai, se levanta, cai, levanta e não desiste. E, naturalmente, patrocinado pelo amor misericordioso do Cristo, vai até o fim. Nos momentos finais, coloca a tradição católica. Simão Pedro não sabe o que fazer. Ele está em Roma, já na senectude. Paulo já havia morrido. Muitos cristãos haviam debandado. E até que tem uma grande confusão em Roma. E Simão Pedro não sabe se vai ou se fica, porque ele sente um sentimento paradoxal. Olha, se eu fico e morro, é um exemplo de fé. Mas se eu vou, eu consigo permitir que os outros cristãos tenham alguém para ser cuidado. Eu posso cuidar das outras igrejas. Então ele fica nesse sentimento dúbio. Morte por sacrifício, ou eu permaneço vivo, fujo da morte agora aparente e coopero com as igrejas. Ele decide a segunda opção. E com os cristãos remanescentes ele vai embora de Roma. Na saída de Roma, ele e os outros cristãos têm uma visão de um peregrino vindo no horizonte. Ele se aproxima, e ele reconhece aquele cabelo nazarena,
aquela túnica, aqueles pés, e ele vê o rosto do Cristo. E ele se alegra de orelha a orelha. O mestre veio nos salvar. Coloca a tradição. Só que Jesus passa reto. E ele pergunta, como está no latim, quo vadis? Para onde vai, Senhor? Jesus vira, naquele olhar melancólico que o Cristo tem. E ele fala, Roma interum vado crucifide. Estou indo para Roma, ser crucificado de novo. E aí Simão Pedro entendeu. Tinha um último sacrifício. Um último caminhar sobre as águas. Ele dá a meia volta com Cristo e volta para ser crucificado em Roma. Mas quando ele é pregado no madeiro, ele faz um último pedido para os romanos. Ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não merece a honra de morrer como Jesus morreu. Então, me matem. Mas eu não mereço morrer como Cristo. Então, de cabeça para baixo. E ele morre crucificado desta forma. Neste grande sacrifício que é a figura de Simão Pedro. Que é este exemplo. Porque Jesus caminha sobre as águas, tudo bem. Mas quem de nós pega este exemplo e busca alimento para a própria alma? Então urge, para encerrar aqui a nossa prática, perguntar: por onde nossos pés têm andado? O que temos feito com a base do nosso sentimento e as oportunidades mil? Nas tuas práticas com a providência divina, interlocutando Deus, o que você tem pedido? O que tem feito diante das tempestades? E já que citamos, repetimos então para encerrar. Busquemos o Cristo antes do inverno, mas aguardemos as tempestades. Muita paz, muita luz. Deus nos abençoe. Obrigado. Que assim seja. Bom, como a Lu já disse outra vez lá, eu vou repetir. Acrescentar o que numa palestra dessa? Tá certo? Muito obrigado, Lucas. Tenho certeza, é uma grande gratidão nossa tê-lo você aqui. E já tem uma novidade para ano que vem. Já assinamos um contrato, já pagamos, já fez o Pix, o Ramon já fez o Pix para o Lucas. Ganhou uma pizza, né? Ah, vai ganhar uma pizza. Isso. Ano que vem teremos o privilégio de tê-lo conosco em um seminário. Olha que fantástico. Tá certo? Então, por isso que a gente fala, o foco nosso aqui realmente é o estudo. Essa é, para que nós possamos caminhar com os pés no chão. Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Peguei ele ali agora só para rememorizar. E exatamente, o que nos falta? O que nos falta para nós espíritos? Dizem vontade. E eles questionam, colocam uma observação no fundo ainda. E tão poucos de vós se aplicam isso. Então vejamos que o que nos falta é realmente buscar esse Cristo redivivo que a doutrina espírita nos colocou para nós. Que gostoso que é ouvir o Lucas falando assim, eu imaginando, eu com meu peso, falei, Pedro vacilou na fé, falei, eu afundaria no peso. Falei, porque já imaginou, Jesus olhar e falar, venha Juca, falar, dá uma boia. Por quê? Brincadeiras à parte, mas que delícia que é nós fazermos essa reflexão. Lucas, então você sabe que você já está contratado para palestras e seminário. Então já vá. E Deus é tão bom, como ele disse, que nos coloca mesmo certinho, que vai ser ele e o Léo. E os dois moram um pouco distante. É só as duas portas do mesmo andar do apartamento. Então nem pelo zap eles vão precisar conversar sobre o seminário para nós. Chegou aí a Marina, a nossa vice-presidenta e futura presidenta da USE. Seja bem-vindo, Marina. Certo? E nós estamos encerrando aqui, mas é com grande gratidão, muito obrigado, e tenho certeza que o sentimento nosso aqui é de alívio, de conforto, de gostosura, buscar esse alimento divino que um jovem desse daí traz para nós.
certo? E também já está trabalhando, até ajeitei serviço para ele, a Marina sabe, veio aqui para conversar com ele sobre isso. Vai coordenar o grupo da mocidade, senhores pais, que tem filho com idade de mocidade. Olha que referência para estar junto, buscar esse alimento, esse aprendizado divino. E antes, olha, fantástica reflexão. Antes do inverno, não esperemos só o verão, não. Vamos só para o inverno antecipar, porque senão vamos ter dor de cabeça depois no futuro. Então quer dizer, quer aprender coisas boas, ande com quem sabe. Essa é a regra. Nós temos que buscar esse conhecimento, que é tão gostoso nós sentirmos essa harmonia, essa paz que está aqui na nossa casa nesse momento. E pedindo a todos nesse momento, então, que vamos encerrando nossos olhos, abrindo os nossos corações, com amor, com alegria, com gratidão. Obrigado, Pai, por esse momento tão nobre, tão especial em nossas vidas. Nós que somos vossos filhos, ainda que temos uma longa caminhada a percorrer, mas como o nosso irmão da noite disse, como é gostoso sabermos que nos momentos bons e também nos momentos difíceis, temos Jesus ao nosso lado. Esse mestre, esse irmão amigo, que sempre com as suas palavras, os seus ensinamentos suaves de amor, de carinho, de gratidão, nos deixando esse legado. Caminho correto, perfeito a ser seguido. Como disse, modelo e guia para seguir os nossos amigos, esses amigos incansáveis espirituais, que através do nosso irmão Kardec também deixou todas essas informações para nós. Que a cada dia, Senhor, pedimos que não deixe diminuir essa sede, essa fome de aprender cada vez mais os vossos ensinamentos. Que possamos a cada dia nos nutrir dessa palavra divina, pois sabemos que todos nós, espíritos em caminhada, que temos ainda uma grande jornada a percorrer, mas também temos a certeza desse amparo, desse amor, desse carinho. Agradecemos também, Senhor, esses abnegados amigos espirituais, esses nossos irmãos que sempre caminham conosco. A equipe espiritual que coordena essa bendita casa e nos acolhe aqui com muito amor, com muito carinho, dando as oportunidades de aprendermos nas horas das palestras e também aprendermos nos nossos grupos de estudo. Que essa casa, como está a frase lá na frente, amai-vos e instruí-vos. A gente repete muitas vezes, mas não é simplesmente fazer dela uma falácia, mas assim uma vivência em nossa vida. E que esse amor divino que aqui nos envolve, nos acompanhe ao nosso retorno no nosso lar, que possamos sair daqui melhores que aqui chegamos. E também que possamos lembrar de todos aqueles irmãos desse momento, irmãos que desencarnaram, irmãos que se encontram enfermos, muitas vezes nos lares, nos hospitais, os irmãos que estão aflitos, em desequilíbrios, que cada um dentro da sua necessidade possa receber um pouco desse amor, desse carinho, dessa energia que aqui é concedida. E mais uma vez, como só podemos dizer, Senhor, nossa gratidão, gratidão e gratidão por tudo que nos concede. Que assim seja. Agora o Mário,